Amigas e amigos, está sendo lançado no Brasil um livro da Madeleine Albright. Ela foi secretária de Estado dos Estados Unidos no governo do Bill Clinton, teve um protagonismo mundial, é ligada ao Partido Democrata. O livro chama-se Fascismo, um Alerta, um assunto que, na minha opinião, a esquerda, de uma maneira geral, debate muito pouco. Eu entendo que é uma subestimação sobre esse assunto. É uma questão que é debatida em âmbito mundial, tem uma grande preocupação com isso na Europa, o que eles chamam de populismo de direita, né? Essas manifestações de movimentos neofascistas, né? Ou fascista mesmo. Tem governos que eles caracterizam assim como sendo populista de direita, mas tem nítidos traços de fascismo. Isso tem na Polônia, tem na Hungria, né? Tem crescimento desses movimentos em quase todos os países da Europa. Nesse caso aí do Brexit, da Inglaterra, né, teve muita manifestação de xenofobia, de nacionalismo. Tem uma crise grave na Itália, grave, né, que ameaça inclusive a criar problemas, né, diplomáticos, políticos com a União Europeia. Teve aí o problema da Grécia, a crise na Grécia, né, crise nos Estados Unidos, que levou o Trump a se eleger presidente da República. Agora, isso decorre de quê? Por que isso está acontecendo? É uma crise do sistema. Desde que o regime norte-americano, né, rompeu unilateralmente com os acordos de Bretton Woods, né, ali do pós-Segunda Guerra Mundial, né, que o regime norte-americano impôs o seu controle também no sistema financeiro, no sistema econômico, né, criou aí, né, essas agências multinacionais, né, claramente controladas pelo regime norte-americano, como é o caso do Banco Mundial, do FMI, Fundo Monetário Internacional. Demorou-se para criar a Organização Mundial do Comércio, ela só foi criada nos anos 90. O que existia antes era uma espécie de um pacto, né, que era o Acordo Geral de Tarifas e Comércio. Isso porque tinha exatamente diferenças nesse sentido, né? Isso foi evoluindo, foi criando aí isso que pode ser caracterizado como esta crise de acumulação financeira. Quando os Estados Unidos romperam unilateralmente com Bretton Woods, isso abriu as portas para a acumulação financeira, né? E resultou em graves crises. As crises foram se manifestando aos solavancos, né? Teve crise grave em meados da década de 90, teve a crise, né, das dívidas aqui no Brasil. O Brasil passou por isso, né, no começo dos anos 80, final dos anos 70, começo dos anos 80, que é resultado do tal do milagre dos generais latrocidas, que eles pegaram dinheiro, né, de fora dessa especulação, desse mundo de especulação, né, com juros baratos. Na hora de pagar, subiram os juros e o Brasil quebrou, foi aquela tragédia toda. O regime fazendo a propaganda aí do milagre, não sei mais o que. Enfim, teve todo aí um processo de crises, de ciclos da crise no governo Fernando Henrique Cardoso, a crise na Ásia, né? Qual foi o recurso, tanto na crise da ditadura militar, do final dos anos 70, começo dos anos 80, e no regime neoliberal do Fernando Henrique Cardoso? Foi bater as portas do FMI, e aí vem o FMI aqui, né, impor as suas condições. Quais são as condições do FMI? As condições do mundo financeiro, né, de atacar os direitos, né, do povo. É isso que a gente está vendo, o que é o projeto neoliberal de reforma trabalhista, reforma da Previdência, a PEC, né, 95, que tira recursos da saúde, da educação, da segurança pública, da infraestrutura, essa história dos tetos que eu tenho falado aqui. Na Europa, né, uma ofensiva brutal contra a chamada social-democracia, o que tem lá de direitos do povo, né, na saúde, na educação, no sistema de aposentadoria. A Grécia entrou numa crise grave, essa crise agora é da Itália, né, que também ameaça ser uma crise de grandes proporções. Os problemas que a União Europeia tem para administrar, porque qual é a essência de tudo isso? A acumulação financeira. Para se acumular, manter o giro da acumulação financeira, tem que tirar de algum lugar. A economia naturalmente entra em crise, a economia não cresce, não tem como crescer num sistema assim, quer dizer, não há a fonte de lucro, não está na produção, está nesse giro financeiro. Esta é a lógica de toda a crise e, consequentemente, esses movimentos de extrema-direita, fascistas, vão se apresentando com soluções fáceis,
né? A direita, de uma maneira geral, usa muita demagogia, a gente viu aqui na época do Fernando Henrique Cardoso, agora nesse processo golpista, né? Pega aí essas questões, essas patranhas de combate à corrupção, né, de eficiência do Estado, essas coisas todas, né? Isso aí são todos mecanismos, instrumentos para manter o povo distante, isso que eu chamo aqui de a rataria pretoriana midiática, a guerra midiática contra o povo, manter o povo distante da realidade, do que existe de fato, da essência do problema, da essência da crise. Por que eles querem tomar o poder de todo jeito, promovendo golpes, como fizeram aqui no Brasil, fizeram, né, agora na América Latina, essa cadeia de golpes aí, né? Começou por Honduras, Paraguai e tal, essa ofensiva brutal contra a Venezuela, né? Eles querem restaurar a ordem neoliberal. Eu comentei isso aqui em uma ocasião, tanto os setores patrióticos, democráticos, progressistas acumulam forças, quanto eles. E, consequentemente, as tensões tendem a ser cada vez mais acirradas. A luta, a chamada luta de classe, vai tensionando, vai crescendo e tal. Eles vão se utilizando de métodos cada vez mais brutais. Isso é o fascismo. O neoliberalismo vai caminhando, sempre digo aqui, que o capitalismo vai caminhando para o fascismo. Essa travessia neoliberal, né, tem claramente esse sentido de fascismo. Aqui no Brasil, esse debate que tem aqui com os bolsonaristas, por exemplo, é lógico que os bolsonaristas são boquirrotos, né? São lavajatistas, né? Falam pelos cotovelos, né? Fazem ameaças. Esses bolsonaros trogloditas, os gorilas que eu comentei aqui recentemente, a direita mesmo, ela tem uma certa dificuldade para lidar com isso, porque isso espanta o povo. Começa a mostrar para o povo, tira a máscara de quem eles são efetivamente, quem é Bolsonaro, quem é a direita, quem é um grupo Globo. As coisas vão aparecendo com mais nitidez e, consequentemente, o fascismo vai emergindo. Agora tem variações no fascismo. Ou o Fernando Henrique Cardoso não se utilizou muito de métodos fascistas, semelhantes aos fascistas latrocidas do golpe de 64. Mandou os tanques invadirem as refinarias da Petrobras na greve dos petroleiros, né, os espancamentos, as repressões nas manifestações contra a privataria, né, contra a ofensiva para tirar direitos dos trabalhadores, acabar com a CLT, acabar com a Previdência Social. Como que o Fernando Henrique tratou, né, o povo, as manifestações naquele tempo? São traços, portanto, do fascismo que é importante a gente analisar e compreender a natureza. Por que tem esse pendor ao fascismo do capitalismo, principalmente numa situação como essa? Como é que eles vão manter o povo distante da realidade? Manter o povo, né, domado no cabresto? Uma primeira fórmula é impedir que o povo tenha consciência de si mesmo, de classe, né, consciência política, consciência ideológica. Como é que eles fazem isso? Com a guerra midiática. É uma guerra contra o povo. Esse cartel mafioso midiático aí é uma guerra contra o povo, contra os povos. Isso é em âmbito mundial. A Venezuela é vítima dessa guerra. É ditadura, é isso, é aquilo. Agora é isso. Vamos ver a natureza da crise mesmo na Venezuela. O que tem de ditadura na Venezuela? Por que a Venezuela é uma ditadura e a Argentina não é? A natureza da crise na Argentina. Ontem teve manifestações na Argentina. Vejam como tem aí muitas coisas por trás das coisas. Isso que eu sempre digo aqui. Ver as coisas por trás das coisas. Essa história de fascismo, quando se diz aqui, não, essa Leila Cordeiro, né, da Globo, aí está lá em Miami, falei dela aqui já algumas vezes, que ela está numa campanha aí, né, contra o fascismo. Pregando fascismo. Não, a agenda, a pauta da esquerda, não sei o quê, né, tem que ser combatida. Porque, qual que é a agenda, a pauta da esquerda? E ela fala isso com todas as letras. Veja como é um cinismo. A pauta de esquerda é defender as mulheres, a população indígena, LGBT, a população negra, a soberania do país, a democracia, a Constituição, o Estado Democrático de Direito. Essa é a agenda de esquerda. Progressista, civilizada. Isso saturou, cansou,
Não, o povo não quer mais saber disso. Quer saber do que então? Se não é isso, é o que então? Qual democracia mesmo eles estão defendendo isso? Eles não falam. Né? Porque tem uma característica clara de fascismo nisso aí. Ela, no fundo, ela está defendendo o quê? Misoginia, racismo, né? Extermínio, né? Como propõe aí na prática o Jair Bolsonaro, quando ele diz não vai ter 1 centímetro de reserva indígena, de quilombolas, é exterminar essa população, acabar com essa população. Essa população vai viver como? Né? Como que ela vai ser incluída? Né? À força? Como é que é? É possível fazer isso? Isso não é uma política de extermínio dessas populações? E outras coisas, se a gente for esticar, nossa, isso é fascismo. Agora, isso está dentro da lógica do capital. Uma grande reserva indígena, por exemplo, satisfaz a natureza do capital, da acumulação financeira? Não. Um quilombola, os direitos dos trabalhadores, do povo, da periferia, esses programas que tem Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família, né, por criança na escola, essas coisas da inclusão, tomar café da manhã, almoçar, jantar, ter dignidade nesse país. Isso atende à lógica desse mundo aí? O que é o programa de governo do Bolsonaro? Essas coisas, né, precisam ser todas contabilizadas para a gente entender por que tem fascismo. Aí a Madalena Albright vem aqui, vai lançar o livro dela, né, diz que vai ser lançado aí pela editora Planeta, no selo Crítica. Deve ser uma coleção que eles fazem. O livro faz uma análise da noção de fascismo e é ao mesmo tempo um alerta em tempos de ascensão de governos autoritários e populistas pelo mundo. Aí tem uma sinopse que diz aqui que o século XX foi definido pelo embate entre democracia e fascismo. Uma luta que criou incerteza sobre a sobrevivência da liberdade e deixou milhões de inocentes mortos. Tendo em vista o horror desta experiência, podia-se imaginar que o mundo rejeitaria qualquer possível sucessor de Hitler e Mussolini. Fascismo, explica Albright, o fascismo, né, não apenas perseverou, como hoje é a maior ameaça à paz internacional desde a Segunda Guerra Mundial. Em muitos países, aspectos culturais, econômicos e tecnológicos estão enfraquecendo o centro político e fortalecendo extremistas de direita e de esquerda. Aqui, olha só, é para manter o debate longe da sua real dimensão. Onde tem ascensão de extremismo de esquerda? Onde? Tem a esquerda consequente, não dá para dizer que é extremista aqui no Brasil, por exemplo. Né? Por que a esquerda aqui no Brasil tem esse vigor, essa fibra? Né? Por que eles fizeram o que fizeram e criaram essas corrupções todas aí de Lava Jato, de indústria da delação premiada, essa sujeira, essa nojeira que é a Operação Lava Jato, né? Com toda a nojeira despejada pela mídia, essa imundície toda que eles criaram aí, né? Prenderam um inocente, isso é uma covardia. A gente olha e pensa no Lula preso lá em Curitiba, a gente fica pensando até onde chega a maldade, a insanidade humana, até onde vai o fascismo. Isso é fascismo aí, ó. Que o Sartre tem uma frase famosa dele, né, que o que define o fascismo não é quantas pessoas eles matam, mas como matam. Podemos ver como prendem, como prenderam o Lula. Isso é covardia, isso é nazismo, fascismo, prender o Lula. Uma pessoa como o Lula, quem conhece o Lula sabe quem é o Lula, prender o Lula, isso é de uma canalice, é de uma covardia, né? Isso tem que causar indignação eterna na humanidade, isso é uma mancha na história da humanidade, a prisão do Lula. Prenderam o inocente como eles prenderam, com essa avalanche de acusação de sujeira, de nojeira, de lavajatismo. Isso não é fascismo? Aí, ó, um traço claro de fascismo. Vem falar, a esquerda consequente é isso aí, debate as coisas, pega a história. Não é implantar o comunismo, o Partido Comunista aqui, ó. As biografias, quer implantar o comunismo, quer implantar isso. Esse Hugo Studart, outra sujeira, nojeira, esse livro indecente dele aí. Quer implantar, quer defender o Brasil, o povo brasileiro. E como é que se defende o povo brasileiro? Com democracia, dando condições para o povo tomar café da manhã, almoçar, jantar, ter dignidade nesse país. Isso é socialismo? Isso é comunismo? É isso aí. É sim, socialismo. Socialismo é isso. É defender o povo, defender o Brasil, ser patriota, democrata, civilizado.
tolerante, incluir gente num projeto, né, independente de desenvolvimento, com soberania, com progresso social. Isso vai naturalmente para... Isso se chama socialismo. Vocês querem saber, ignorantes, bolsonaristas, burros? Vocês querem saber o que é comunismo, o que é socialismo? É isso aí. Vai estudar, ao invés de ficar reproduzindo o Globo e esses trogloditas aí, esses gorilas, para vocês saberem, né, o que significa de fato, o que vem a ser a ideia do socialismo. Cada realidade, cada país, cada tempo tem, né, as suas condições. A China teve, a Rússia teve, o Vietnã teve, a Cuba teve, a Venezuela teve também, está enfrentando agora uma guerra. É isso, a mesma lógica da prisão do Lula é a guerra contra a Venezuela. É a mesma coisa. É o tal do anticomunismo. Anticomunismo é basicamente coisa de troglodita. Quando fala, eu sou anticomunista, eu sou antipetista, é troglodita. É gorila. É animal, esvaziado, né, de conteúdo humano, de intelecto, de força moral. Não tem moral. Quem defende aí essa ideia de antipetismo, anticomunismo, anti não sei o quê, antissocialismo, não sei o quê, né, porque não tem ética, não tem moral, não tem intelecto. Virou um troglodita, né, um gorila, é isso. Por isso que chamava de gorila, né? Na época das ditaduras, veio da Argentina, veio para o Brasil, eu já falei aqui. Aí prossegue aqui ainda a sinopse, dizendo que é um livro para os nossos tempos, que é relevante para todos os tempos, best-seller em vários países, não sei o que, tal. A questão é essa. Aí eles tentam dizer assim, ó, não eu falei aqui dessa Operação Valkyria, lá da época do Hitler, né? Eles estavam lá, podiam fazer uma composição, né, os comunistas da União Soviética, né, procurando o que o Stalin chamava de segurança coletiva. Vamos juntar todo mundo aqui, criar um regime, um sistema mundial de segurança coletiva. Vocês tocam a vida de vocês, a gente toca a nossa aqui. Né, vamos respeitar, nós somos socialistas, vocês são comunistas. Né, se vai ter socialismo, como isso é um problema de vocês, internamente vocês cuidem disso. Né, lógico que se garantir a democracia, isso, né, o ciclo Lula-Dilma aqui no Brasil, se garantir a democracia num sistema democrático, vai naturalmente para o socialismo. Qual é a reação de tudo? Dicotomia, né, antípodas, sistemas antípodas, socialismo e fascismo. Qual é a reação possível para conter a marcha da democracia, do socialismo? É o fascismo. É isso. Ou se vai para cá ou se vai para lá. Não tem como. Né? A Europa, esse estado de bem-estar social, isso aí foi basicamente incorporação de ideias socialistas, marxistas, viu, seus trogloditas, gorilas? A Espanha é assim, a Itália é assado, a França não sei o quê, a Alemanha, né? São ideias marxistas incorporadas dentro do regime capitalista que possibilitou, por conta do equilíbrio que existia na geopolítica aí das superpotências, União Soviética e Estados Unidos, possibilitou os chamados 30 anos gloriosos pós-Segunda Guerra Mundial, famoso esse conceito, esse estudo. Só que agora caiu esse equilíbrio. O que tem agora? É acumulação financeira, é fascismo. Esse é assim, não tem extrema esquerda nenhuma aqui na sinopse que eles estão dizendo. Não sei se a Madalena Albright, vou ler o livro depois, falou isso de ascensão de extrema esquerda. Onde? O que existe são movimentos. No Brasil tem uma ascensão, então, se a extrema esquerda é isso, tem uma ascensão aqui. O que está defendendo aqui a extrema esquerda? O Fernando Haddad, a Manuela Dávila. Pegue o programa deles, leiam, do PT, do PCdoB, as propostas, se não é de democracia. O que foi o ciclo de governos democráticos e progressistas de Lula e Dilma? Democracia pura, democracia na veia, como se diz por aí, virou lugar comum dizer isso. O que é democracia? Inclui gente aqui, vem para cá, entra aqui no orçamento do Estado, o programa Minha Casa Minha Vida, o programa Bolsa Família, os programas aí da educação, de financiamento da educação. Vamos incluir todo mundo aqui, vamos ser civilizados, desenvolvidos, ter soberania, defender a Petrobras com regime de partilha, né, que possibilitou a descoberta do pré-sal. O Brasil engatava aí um ciclo de progresso e desenvolvimento muito grande. Aí chega, mas isso aí dá dinheiro lá para Wall Street? Não dá um centavo, isso aí não. Eles estão dizendo aí, o royalties, vai tudo para educação, para saúde, para financiar a educação, saúde é a infraestrutura do país. Sim, mas e o Wall Street? Wall Street não está aqui não. Então derruba, prende. Chama que é demiurgo de Garanhuns, né, que é analfabeto, que é cachaceiro e tal, né, cria aí, que é corrupto. Chama lá a turminha lá,
Os chega aí. Vamos fazer aqui uma operação de de corruptos. Topa? Topa. Quanto que eu levo nisso? Leva tanto. Eu vou ganhar o quê? Ganhar não sei o que mais o que e tal. E vai. Fizeram o que fizeram. Isso é fascismo. Fascismo é isso aí. Hitler acendeu assim. Eu cansei de mostrar aqui os registros da história. Mussolini. Os latrocidas de 64. Um regime de bandidos. Bandidos. Que fica aí agora Bolsonaro. Esse Ustra, por exemplo. Ele é um bandido, um fascínio. A mente, quando eu escrevi a biografia do Daniel, eu fui pesquisar os nazistas. Tentar entender a mente dos nazistas depravados. Depravados. Aqueles grupos, a SA, depois SS. Como as SS exterminaram as SAs. Que era um grupo de depravados, corruptos, ladrões, assassinos, pervertidos. A gente vê essas coisas aqui, né, essas manifestações aí de Bolsonaro, do clã Bolsonaro e tal. Olha pra cara dos caras e vejam os pronunciamentos deles. Tem umas tropas que andam aí na rua, né, semi-pelado, sei lá, uma coisa meio esquisita. Uns trogloditas. Você vê que claramente que são gorilas. Não tem nada dentro da cabeça ameaçando, não sei mais o que. Aquilo é pervertidos. Moralmente pervertidos. Isso aí é fascismo. Isso é fascismo. Civilidade, democracia, desenvolvimento e tal. Isso só é possível com pensamento de esquerda. Né, que é o progresso. Por isso chama progressista, é o progresso. Vai progredindo, desenvolvendo e tal. A Revolução Francesa, que eu falei aqui. A Era das Luzes, né, dos economistas clássicos ingleses, dos filósofos franceses. Luz, para entender o mundo, a humanidade, a história. Então isso leva para frente, leva o povo a superar as suas dificuldades, as suas limitações, a se reconhecer, né, como ser humano desenvolvido, com sua subjetividade, com suas culturas, etc, etc. E o fascismo é tudo o contrário disso. Porque são trogloditas, gorilas, não pensam e tudo mais. Agora tem aí um debate que vai acontecer. Tem aí nesse debate, por exemplo, esse tal de Vinícius Miller. Eu falei dele aqui recentemente, que ele escreveu sobre o livro Farsa, do Studart. Eu escrevi uma resposta, isso rendeu mais uma rodada aí de polêmica com eles, né? Esse é o tal que vai lá debater. Veja bem, o sujeito escreve. Eu vou deixar o link aqui para vocês darem uma olhadinha. É uma crítica, pega pelo aspecto acadêmico e tal, que é uma subjetividade, sei lá, eu não entendo disso. Não é a minha praia. As teorias acadêmicas, pode ser assim, podia ser assado, que fulano falou isso, não sei o quê, né? Mais ou menos como a Bíblia, né? Eles vão ficar pregando que Malaquias falou isso, outro fala que Ezequias, não sei mais o quê, Jeremias, e fica uma confusão de Ias, de João, e não sei mais, resume tudo no Apocalipse, o fim dos tempos, não sei mais o quê. Eles são a mesma coisa. Agora, na essência, no mérito, aí ele comete erros, porque é uma coisa que eles não dominam, não estudam. O Studart criou essa ficção que vende como história, isso é vigarice. Vende como história, né? Ficção vendida como história, só tem o nome, isso é um 71, um bilhete premiado. Né? Esse sujeito, Vinícius, vai estar lá debatendo. Por aí se tira uma ideia, né, de que o debate passa ao largo do que é o que interessa mesmo, a civilização, o processo. Isso aqui, ó, que esses aqui debateram muito isso, os conceitos, o que é defender o Brasil, a humanidade e tal. A gente vai para o Estadão, a gente vê esses editoriais que eu tenho falado, porque o Estadão, ele tem sido pior do que os Bolsonaros, no linguajar deles. Pior. Que é exatamente para pôr palavras. Como os gorilas não têm cérebro, esses que ficam aí gritando, Bolsonaro, somos todos Sérgio Moro, somos todos Lava Jato, com a bandeira de Wall Street nas costas pintadas com as cores das bandeiras brasileiras e tal. Aí o Estadão trata de criar palavras típicas de cachorros loucos para enfiar dentro da boca dos cachorros loucos. O ego de Lula, né? Diz que lá pelas fala de uma carta que o Lula escreveu aí, né? Pedindo para votar no Haddad e tal. Aí diz aqui, Lula não consegue soar democrático nem quando isso poderia favorecer o campo petista. Sua carta é a reafirmação das mistificações e fazem de Lula um dos demagogos mais perniciosos da história nacional. Olha aí o que é um troglodita, um gorila falando.
Na carta em que diz que é o momento de unir o povo, os democratas, todos e todas em torno da candidatura de Fernando Haddad para retomar o projeto de desenvolvimento com inclusão social e defender a opção do Brasil pela democracia, Lula não reserva uma única vírgula ao desastre econômico do governo de Dilma Rousseff ou outra de suas inesquecíveis criações. É uma mentira. Isso aqui é que os outros falam assim, tem que se render, né? O Lula, PT, a esquerda, PCdoB, então se render ao neoliberalismo. É como isso, só se o Lula fosse imbecil, todo mundo fosse imbecil, troglodita, igual eles, né? Fosse gorilas. Tem gorila aqui, ó. Um gorila aqui. E a esquerda tem gorila? Tem aqui, ó. Se rendeu aqui, o Lula reconheceu. É tratar os outros como se fossem imbecis. É um imbecil que engole isso. Quem não é imbecil, quem pensa um pouco, vê que aqui está tratando os outros como imbecil. O Lula, ô Lula, se transforme num imbecil, num gorila aí. Está dizendo aqui, ó. Ao contrário, Lula afirma que Dilma sofreu impeachment em razão de uma imensa conspiração de interesses poderosos dentro e fora do país, incluindo todas as forças da imprensa e setores parciais do judiciário para associar o PT à corrupção, omitindo escandalosamente o fato de que Dilma foi caçada exclusivamente por ter fraudado contas públicas com truques contábeis e pedaladas. Lula omitiu. Ô Lula, você não vai virar troglodita? Cachorro louco? Gorila? Aqui, ó. Ô, Estadão, vocês pensam que vocês estão lidando com um imbecil? Se vocês são imbecis, vocês não são imbecis, vocês são fascistas. Né? Mas aqui não tem imbecil não, viu? Aqui a esquerda pensa, por isso reflete, conhece a história, estuda, né? Aí o Petrolão, embora tenha sido motivo mais do que suficiente para que o PT fosse defenestrado do poder, para nunca mais voltar, não foi levado em conta no processo. Lula sempre no plural, majestático, fizemos o melhor para o Brasil, então. O sujeito desse complô, claro, é indeterminado, mas unido no que Lula chamou de ódio contra o PT. Não é indeterminado, quem tem ódio? O que vem a ser o ódio? A ideologia do fascismo. E aí vai por aí fora, né? Fala que essa questão que eu acabei de falar, a defesa dos direitos das mulheres, da população LGBT, população negra, indígena, etc. Né? E no final das contas diz o seguinte, defender o Estado Democrático de Direito, votar no Haddad, que o Lula pediu, né? Contra a ameaça fascista que paira sobre o Brasil. Né? Tudo isso, diz o Estadão, não vale o papel em que está escrito. Ou seja, vote no Bolsonaro, vote no fascismo. É isso que ele está dizendo aqui. A Folha faz um editorial também falando dos militares. É importante esse detalhe dos militares, que diz que os militares estão apoiando o Bolsonaro. Os militares tradicionalmente sempre tiveram ali dentro, né, setores nacionalistas. Até um livro, Memórias do Soldado, do Nelson Werneck Sodré, general, que foi do Partido Comunista do Brasil, que ele fala isso, né, houve lutas dentro das Forças Armadas em defesa do Brasil, os entreguistas, os malandros, né, os latrocistas de 64 e tal. Pela lógica da Folha aqui, isso aí acabou. Só tem malandros lá, né, apoiando o Bolsonaro. Eu não acredito. Essa é uma questão também que precisa a gente aguardar aí o desenrolar dos acontecimentos. Diz aqui que o Bolsonaro vai pôr militares, vai se cercar de militares. Precisa ver que tipo de militar que era. Esse general é Vilas Boas, tem dado escorregões. A própria Folha dá um puxão de orelha nele aqui, quando ele se meteu nessa questão do Lula, né? Impunidade, tá? Essas coisas, se apoiando aí nas teses dos golpistas, né? Mas a questão é que, do outro lado, o Fernando Haddad já anunciou que ele vai fazer um ministério de acadêmicos, inclusive nas cortes superiores, a indicação de juízes e tal. Né, bem diferente do... Olha aí, o que é a esquerda, o que é a direita. Gorilas de um lado e acadêmicos, intelectuais, gente que pensa, né, que elabora, etc. Né? As diferenças, portanto, né, elas são fundamentais entre quem defende a civilidade, a democracia, isso em âmbito mundial, mas no Brasil se manifesta de maneira muito clara, uma dicotomia muito clara, democracia, progresso, desenvolvimento, e do outro lado trogloditas, gorilas, fascistas, malandros, corruptos, lavajatistas, enfim, desse clube privado aí, a serviço de Wall Street. Muito obrigado pela atenção, divulgue o Outro Lado da Notícia, um abraço e até a próxima.